O que é guarda compartilhada? Pois bem, a guarda compartilhada é aquele instituto em que ambos os genitores dividem e compartilham decisões, direitos e deveres e tudo que concerne, então, ao poder familiar do filho menor. Uhum. Então, pode definir escola, médico, decidem de forma conjunta. Né? Isso. Assim como quando conviviam na mesma residência, só que agora em residências distintas. E a guarda compartilhada, ela é obrigatória por lei? E o que diz a lei em relação? Então, a lei diz, em regra, né, que deve ser sempre instituída a guarda compartilhada quando os pais, então, estão convivendo em casas separadas ou divorciados. Mas, claro que sempre o juiz vai ter que analisar o caso a caso, para verificar se efetivamente, naquele caso daquela criança, é possível instituir a guarda compartilhada. Lembrando que a guarda compartilhada ou a guarda unilateral é uma definição que sempre tem por bem preservar os interesses da criança e não dos pais. Ah, interessante. E existem regras? Se existem, quais são as regras para se conseguir a guarda compartilhada? As regras, a própria lei ali vai falar que justamente essa questão de que os pais vão, então, compartilhar esses direitos e deveres, né? A gente vê na prática que costuma ser muito mais fácil instituir a guarda compartilhada quando os genitores têm, pelo menos, um diálogo respeitável, né? Embora não possa se dizer que não deve instituir a guarda compartilhada em divórcios litigiosos, por exemplo. Mas as regras são que os pais vão estar em comunicação, né? Que vão tomar essas decisões em conjunto, vão dividir esses deveres também. Na guarda unilateral, por exemplo, que é aquela que é só de um dos genitores, se vê que muitas vezes se fica com a mãe, só a mãe leva e busca na escola, só a mãe vai nas reuniões, só a mãe leva ao médico. Nesse caso, não. Nesse caso, vai se dividir e vão sempre, então, tomar essas decisões e também partilhar desses deveres aí do dia a dia. Está bem. E, doutora, a guarda compartilhada é indicado até para casais que se separaram em litígio? Sim, como eu havia falado, nesses casos também é possível. Desde que não haja nenhum problema para a criança, né? Os pais têm que entender que, na verdade, eles, enquanto casal, se divorciando litigiosamente, têm uma situação, mas que, na condição de genitores, eles estão em outro papel e eles precisam, então, preservar o interesse da criança. Então, no caso do juiz ajuizar, não faz diferença de ter sido consensual ou litigioso? Não faz. Não tem peso, então, isso na decisão da guarda? O que vai pesar na decisão é essa questão de avaliar o melhor interesse da criança. Por exemplo, em casos em que há uma medida protetiva, né, pela Lei Maria da Penha, nesses casos, talvez o juiz vai ter que fazer uma outra avaliação, mas ainda assim, na prática, a gente vê que mesmo com medida protetiva, se institui a guarda compartilhada com a ajuda de outros parentes, por exemplo, avós, né? Para intermediar a comunicação Isso. daí. Uhum.